É isso aí. Nós estamos conversando um pouquinho nessa série de mensagens, hacker, mensagens vazadas, porque a gente tem pensado e tentado olhar um pouquinho para as Escrituras, entender algo muito complexo do ser humano que talvez fuja da totalidade da nossa compreensão. Entender um Deus que está em todos os lugares e sabe todas as coisas. O salmista, quando ele escreve o Salmo 139, ele fala: olha, aonde eu posso colocar minha cama? No mais profundo, no mais alto monte, no mais profundo abismo, no extremo oriente, no extremo ocidente, lá o Senhor está. Não tem um momento, um lugar, um milímetro cúbico da existência da humanidade, no universo, onde Deus não se faça presente, onde Deus não saiba o que está acontecendo, onde Deus não veja o que está acontecendo. Diante disso, nós nos deparamos com uma realidade seguinte: não há pecados ocultos diante do Senhor. Não há nada que façamos que Ele não saiba. No primeiro domingo a gente leu o Salmo 32, e Davi naquele salmo abre o seu coração, rasga o seu coração, dizendo: olha, enquanto eu ocultei o pecado do Senhor, eu achava que ninguém sabia, mas o Senhor sabia. Enquanto eu ocultava isso, olha, a mão do Senhor pesava sobre mim. E assim, eu vivia, a minha vida era um sofrimento, vivia em sequidão de estio, não tinha mais força de vida. Mas como foi bom confessar o meu pecado, como foi libertador experimentar esse amor de Deus. Primeiro domingo, Salmo 32, um Deus que nos ama, apesar do nosso pecado, nos perdoa e continua nos amando. Mas semana passada a gente foi para Josué capítulo 7, onde nós estudamos Acã, um espertão que escondeu umas coisas contrárias à vontade do Senhor, achando que ninguém sabia, porém Deus sabia. Mas com Acã, Deus não agiu com amor, mas Deus agiu com justiça. E o pecado de Acã foi revelado e Deus o matou. Esse Deus, Ele é amor, mas esse Deus, Ele também é justo. Mas nos dias de hoje, nós vivemos essa justiça de Deus quando Ele matou o seu Filho numa cruz para nos libertar do pecado. Essa justiça de Deus, ela é apresentada a cada um de nós de forma misericordiosa. Só que algo que a gente tem conversado aqui, tem tentado entender esse conceito do pecado, é que por mais que Deus nos perdoe do pecado, e Ele faz isso misericordiosamente e amorosamente, nós ainda sofremos as consequências do pecado nessas vidas. E a gente tem que ficar muito atento a isso, porque eu não sei se você se lembra, se você está na igreja desde muito novo. No primeiro culto foi meio decepcionante, porque ninguém conhecia essa música. Eu não sei se vocês conhecem essa música. Uma música de criança, que pelo menos eu cantava na época que eu era criança na igreja, falava assim: pecado, pecadinho, pecadão. Ó, vocês são crentes de verdade, o pessoal do primeiro culto acho que era crente, vocês conheciam essa música, né? Então, tá vendo? Eu estou mais em paz agora, né? Então, falavam disso, olha, tem o pecado, pecadinho, pecadão. E a gente gosta às vezes de dizer, né? Tem pecado, pecadinho e pecadão. E existem realmente pecados que, se forem revelados, a gente fica assim, de queixo caído. Já pensou? Alguém chegando aqui e falando assim: gente, vocês viram o que aconteceu com o pastor da igreja presbiteriana de Pirassununga lá, o Rafael? Vocês não sabem. Ele foi pego saindo do motel com uma mulher e não era a esposa dele. Todo mundo fica assim. Eu falei esse exemplo no primeiro culto de uma senhora que ia regalar os olhos. É só um exemplo, né, de um pecado que todo mundo ia ficar assim: que absurdo, nossa, isso ia virar um burburinho, né? Meu Deus, olha aqui. E todo mundo ia ficar sabendo. Olha que o pastor Rafael da igreja de Pirassununga fez, da igreja presbiteriana lá, olha, ia todo mundo ficar, como dizia um amigo meu, absurdado com essa informação. Olha que coisa horrível. Mas em contrapartida, tem uns pecadinhos que são tão pecadinhos que ele nem liga. O cara chegou atrasado no serviço, o chefe dele falou: você chegou atrasado? Minha avó estava doente, eu precisei levar ela no hospital, deixar no hospital, por isso que eu atrasei um pouquinho. Só que ele esqueceu que ano passado ele matou 8 vós já, mas agora essa semana a avó ficou doente. Mas, vamos ser sinceros, uma mentirinha dessa, quem não conta uma mentirinha de vez em quando? Não, assim, prejudicou alguém essa mentirinha?
quando dizem que problema tem, não, está tranquilo. Afinal de contas, gente, todo mundo faz isso. Quem aqui, a gente está no começo do ano, tem que fazer declaração de imposto de renda. É agora a hora de chegar em dentista, Abraão, dá um recibo para mim aí, porque eu preciso de desconto no imposto de renda. Todo mundo faz isso. Comprar uma mercadoria e falar para o cara, não dá nota não, aí você desconta o imposto. Gente, bobageira. Todo mundo faz isso, uns pecadinhos assim, sem sentido. Que, vamos ser sinceros, não prejudica ninguém, até porque imposto de renda nesse Brasil corrupto que a gente vive, bobageira, todo mundo faz isso. Eu quero ler um texto bíblico aqui nessa noite, de um homem que, bobageira, um pecadinho bobo, mas as consequências fatais na vida dele. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 38. Você pode, se você quer com o celular, quiser ligar o celular, o smartphone, o tablet, fique à vontade. Gênesis 38, a gente vai ler todo esse capítulo inteiro de Gênesis 38. Gênesis capítulo 38, se você não trouxe o texto vai ser projetado também, você pode acompanhar a leitura aqui na projeção. Diz assim a palavra de Deus: por esse tempo que ele está falando no livro de Gênesis, está contando a história de José, conhecido como José do Egito. Aí ele faz uma pausa na história de José do Egito e fala, paralelo ao tempo da história de José do Egito, eu vou contar uma nova história para vocês. Por esse tempo, Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem chamado Ira, que era da cidade de Adulã. Ali Judá ficou conhecendo a filha de um cananeu chamado Sua. Judá casou com ela e ela lhe deu um filho a quem ele chamou de Ela ficou grávida outra vez e teve outro filho a quem ela deu o nome de Odã. Depois teve mais um filho a quem ela pôs o nome de Selá. Judá estava em Quesibe quando esse menino nasceu. Judá casou o seu filho mais velho, com uma mulher chamada Tamar. O Senhor Deus não gostava da vida perversa que ela levava e por isso matou. Então Judá disse a Odã: vá e tenha relações com a viúva do seu irmão. Assim você cumprirá o seu dever de cunhado, para que o seu irmão tenha descendência por meio de você. Ora, Odã sabia que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão, para que o seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. O Senhor ficou desgostoso do que Odã estava fazendo e o matou também. Então Judá disse a Tamar, a sua nora: volte para a casa do seu pai, continue viúva, até que o meu filho Selá fique adulto. Ele disse isso porque tinha medo que Selá fosse morto, como havia acontecido com seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai dela. Passado algum tempo, a mulher de Judá morreu. Quando acabou o luto, Judá foi a Timnate, onde estava cortando a lã das suas ovelhas, e o seu amigo Ira de Adulã foi com ele. Alguém contou a Tamar que seu sogro ia a Timnate a fim de cortar a lã das suas ovelhas. Então ela trocou de roupa, deixando de lado as suas roupas de viúva, cobriu o rosto com um véu e se disfarçou. Em seguida foi e se sentou perto da entrada da cidade de Enaim, que fica no caminho para Timnate. Ela fez isso porque sabia muito bem que Selá já era homem feito, mas Judá não havia mandado que ele casasse com ela. Quando Judá viu, pensou que era uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ela foi falar com ela na beira do caminho, sem saber que era sua nora. Ele disse: você quer ir para a cama comigo? Ela perguntou: quanto é que você me paga? Ele respondeu: eu lhe mando um cabrito do meu rebanho. Está bem, disse ela, mas deixa alguma coisa comigo como garantia de que você vai mandar o cabrito. Judá perguntou: o que você quer que eu deixe? Ela respondeu: o seu sinete com o cordão e também o bastão que você tem na mão. Então Judá entregou os objetos.
Ele teve relações com ela e ela ficou grávida. Tamar voltou para casa, tirou o véu e vestiu suas roupas de viúva. Mais tarde, Judá mandou seu amigo Hira levar o cabrito e trazer de volta os objetos que havia deixado com ela. Mas Hira não a encontrou. Ele perguntou ao jovem Gedaim se sabia onde estava a prostituta que costumava ficar na beira da estrada. Aqui não esteve nenhuma prostituta, foi a resposta deles. Hira voltou e disse a Judá: não encontrei a mulher. E os homens do lugar disseram que ali nunca havia estado nenhuma prostituta. Então Judá disse: pois ela que fique com minhas coisas, assim ninguém vai zombar de nós. Eu mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Passados 3 meses, foram dizer a Judá: a sua nora agiu como prostituta e agora está grávida. Aí Judá disse: traga essa mulher para fora a fim de ser queimada. Quando a estavam tirando da sua casa, ela mandou dizer a seu sogro: quem me gravidou foi o dono destas coisas. Examine e veja de quem são o sinete com o cordão e o bastão. Judá reconheceu as coisas e disse: ela tem mais razão do que eu, pois prometi casá-la com meu filho Esaú, mas não cumpri a promessa, e nunca mais teve relações com ela. Na hora de Tamar dar à luz, descobriram que ia ter gêmeos. Quando eles estavam no trabalho de parto, um dos gêmeos pôs uma das mãos para fora. A parteira pegou uma fita vermelha, amarrou na mão dele e disse: este saiu primeiro. Mas ele puxou a mão e o irmão gêmeo nasceu primeiro. Então a parteira disse: como você abriu o caminho? E puseram nele o nome de Pérez. Depois nasceu o outro, o que estava com a fita vermelha amarrada na mão, e ele recebeu o nome de Zera. Só pera. Quando a gente olha para esse texto, é um texto que explode na nossa cabeça, né? É um texto confuso, um texto estranho, mas, porque assim, muito diferente da nossa cultura. A gente tem que entender que naquela época existia o costume do levirato. O que era? Quando você era casado, a mulher era casada com um cara, esse homem morresse e você não tinha filhos, algum parente mais próximo tinha a obrigação de casar-se com você, mulher, para gerar um filho. Porém, esse primeiro filho, na verdade, seria filho do falecido. E esse era um costume natural. O texto vai justamente contar uma história de um costume de levirato que deu totalmente errado. Judá, então, tem a sua esposa, tem 3 filhos, e você que está pensando em ter aí algum filho, ou ter mais algum filho, temos aí algumas opções de nome para você. Tem 3 filhos: Onã, de Santa Bárbara do Oeste, Onã e Selá. 3 filhos aí para você escolher bonitos nomes. A história vai contar que se casou, Deus se chateou com o que ele fez, matou pediu que Tamar então se casasse com Onã. Onã também tem uma prática terrível. No ato de ter relações com Tamar, ele deixa o sêmen cair no chão para que ela não engravide. Deus fica extremamente irado com isso. A justiça de Deus vem e mata Onã também. Judá fala assim: peraí, essa mulher, porque alguém tem que ser culpado, e ele começa a falar assim: essa mulher deve ter alguma praga, porque meu filho casa com ela, ela morre. Ele não reconhece os erros dele, mas sempre projeta os erros de outra pessoa. Fala: essa mulher deve ter algum problema, eu não vou mandar Selá casar com ela, porque se casar, vai morrer também. E aí ele dá uma ordem: Tamar, meu filho Selá não é adulto ainda, não está pronto para casamento. Naquela época, jovens se casavam muito cedo. Mas ele: não, volta para sua casa, veste novamente a roupa de viúva. O conceito de viúva naquela época não era simplesmente alguém que tinha perdido o marido. Era alguém que, além de perder o marido, não tinha ninguém que a sustentasse. Judá está dizendo assim para ela, literalmente: olha, eu estou abandonando você, volta para casa dos teus pais. Mais tarde, quando o Selá já for adulto, você volta e casa com ele. O texto vai dizer que passou um tempo, Judá perde a sua esposa, passa pelo Beduíno, vai aonde os homens estão tosqueando as ovelhas. Ali está acontecendo uma festa, ali está acontecendo uma festa religiosa, onde ali eles tosqueiam as ovelhas. Ele tem relações com Tamar, sem saber que Tamar na verdade era sua nora. Engravida Tamar. Tamar tem alguns filhos, e assim se encerra a história, com o constrangimento de Judá, tendo seu pecado revelado. Mas
O que eu queria chamar a atenção nesse texto aqui é como todo esse desenvolver da história, essa desgraça que aconteceu na vida de Judá, essa desgraça que aconteceu nos filhos de Judá, esse pecado oculto que Judá praticou, achando que ninguém sabia, tem a origem lá no começo do texto, onde algo muito simples acontece e normalmente a gente está tranquilo só isso. Dá uma olhada no versículo 1 e versículo 2 do capítulo 38, o que ele diz? Por esse tempo, Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem chamado Ira, que era da cidade de Adulã. Qual é o problema de Judá se separar dos seus irmãos e morar com um cara chamado Ira na cidade de Adulã? O livro de Gênesis vai contar a história da formação do povo de Deus. Deus chama Abrão para se tornar o seu servo, muda a história dele e por sua vez muda o nome dele. Agora é Abraão, pai de muitas nações, e dele então começa a história do povo de Deus, pela história de quem há de abençoar toda a terra. E há ali uma recomendação do Senhor: não se misture com outros povos, para manter a santidade, que vocês foram separados para isso. E aí de Abraão no caso vem Isaac, de Isaac vem Esaú e Jacó. Jacó então tem 12 filhos, talvez o mais famoso dos 12 filhos de Jacó é José. Nós temos vários capítulos no livro de Gênesis contando a história de José, mas no meio da história de José ele faz uma pausa para contar essa história, que um dos filhos de Jacó, Judá, do qual vai vir a linhagem do Senhor futuramente, do qual vai vir o povo eleito do Senhor, começa a história dele totalmente de forma incoerente, fazendo algo que o Senhor não havia recomendado até então. Pelo contrário, o Senhor havia dito para que não se cumprisse. É justamente essa mistura com outros povos. O problema é que Judá não simplesmente vai para essa cidade. O versículo 2 vai dizer que ali Judá ficou conhecendo a filha de um cananeu chamado Sua. Judá casou-se com ela. O problema desse texto é o seguinte: ele não simplesmente se mistura com esses povos, mas como ele também cria alianças com esses povos. Ele começa então a conviver naquela rotina e cria uma aliança com aquele povo, o povo cananeu. Só tem um problema: não é à toa que o Senhor havia dito para aqueles homens: não se misturem com outros povos. Não é à toa que existia uma recomendação do Senhor para eles: não vivam no meio de outros povos, mas vivam a santidade de vocês, que vocês foram separados. Por um simples motivo: nós, seres humanos, somos altamente influenciáveis. Nós, seres humanos, somos altamente adaptáveis ao mundo que a gente vive. Eu me lembro que uma vez, eu não sei se tem mineiros aqui hoje, né, Valéria? Eu lembro que uma vez eu fui para Minas, BH, fiquei 10 dias, BH não, grande BH, fiquei lá em Betim, fiquei 10 dias lá em Betim. Eu voltei de Betim falando uai, sou para toda coisa. Alguém falava comigo falando uai, sou, porque fiquei 10 dias lá, implementou isso em mim, no meu DNA, e comecei, para tirar isso, para parar de falar uai, sou, demorou bastante. A gente é influenciável, e quando a gente se acostuma com uma cultura, se acostuma com alguma coisa, é difícil a gente desassociar disso. Quer ver um outro exemplo? Os irmãos sabem, eu já falei aqui várias vezes, eu sou apaixonado por churrasco, por carne. Olha, começa a falar disso, já enche a boca de lágrimas, não é nem de saliva, né? Aquele contrafilézinho mal passado com aquela gordurinha é fantástico. É a forma de Deus explicar para a gente porque o animal queimado subia com um aroma agradável ao Senhor. Não é possível. Aquilo é muito bom, é fantástico. Mas vamos supor que eu chegasse para os irmãos e falasse: irmãos, 2020 é um ano diferente, vou ser vegetariano. Imagina. Aí fala assim: a partir de agora vou começar a comer alface, rúcula, tomate. Não tem, secou água na boca, já não tem mais nada. Mas vamos supor que não, vou fazer isso. Quanto tempo mais ou menos eu ia gastar da minha vida para isso se tornar uma coisa rotineira para mim, se tornar natural, comer essas coisas? Alface, rúcula, rage, couve de Bruxelas, eu nem sei o que é isso, mas quanto tempo? Há um estudo, umas suposições, acho que ninguém fez essa loucura de deixar de ser churrasqueiro para se tornar vegetariano, mas há um estudo dizendo que você gastaria cerca de 2 anos naquele hábito alimentar
à risca para aquilo se tornar natural na sua vida. Cerca de 2 anos, só comendo legumes e verduras. Eu me lembro que, um tempo atrás, eu até falei, cheguei a falar aqui na igreja algumas vezes, eu havia parado um tempo de beber Coca-Cola. Não estava bebendo Coca-Cola mais. E eu tinha até falado com os irmãos que faz um tempo já que eu não bebo Coca-Cola, tinha compartilhado com os irmãos. Só que a nossa igreja tem muita gente pecadora. E aí eu recebi um convite para ir na casa de Deus. Eu não lembro de quem, de verdade, eu não lembro. E a gente chegou lá para comer, tinha coisa boa para comer. Mas para beber, ou era coca ou era água. Você já comeu alguma coisa e bebeu água depois? Parece que lava a boca, não tem graça. Aí eu falei, bom, eu vou abrir mão, faz um tempo que eu não bebo Coca-Cola, já me libertei disso. Eu vou abrir mão, hoje porque está aqui, né? Eu vou beber meio copo de coca. Meio copo, coloquei meio copo de coca. Até se tivesse um suco de laranja, agora meio copo de coca. Coloquei. A hora que eu bebi o primeiro gole, eu falei, gente, por que eu parei de beber isso? Mas uma delícia. Mas naquela noite eu bebi 3,5 litros na frente daquela família. Voltei com tudo, passei no mercado 2 fardos de coca, coloquei no bebedouro, porque eu preciso repor o que eu perdi de Coca-Cola nesse tempo, porque não posso perder isso. A gente não consegue, a gente é influenciável, a gente não consegue desarraigar nessa cultura. Por que Judá não pode falar uma bobageira, um pecadinho de nada? O que tem ele para lá, vivendo no meio do povo, vivendo no meio daqueles costumes, vivendo no meio daquelas tradições? Qual é o problema de fazer isso? Acontece que nós somos influenciáveis. Para aquilo que não se deve, a gente migra rápido. Eu tentei ficar um tempo só bebendo água, açúcar. Eu sei que Coca-Cola faz mal, mas ou coisa que faz mal gostosa que é. Eu sei que eu deveria beber mais água, eu sei que eu deveria beber talvez suco, mas para aquilo que é errado, a gente migra numa facilidade, e para aquilo que é certo, a gente tem que lutar. É fácil ter uma alimentação saudável? É gostoso ter uma alimentação saudável? Vocês preferem um prato de couve refogada? Ou um prato... Você percebeu que você vai no restaurante, os caras nem cobram a salada é brinde. O alface que vem vai enfeitar o prato, né? Porque eles cobram a comida. Se salada fosse bom, teria rodízio de salada, mas não tem, né? Então assim, o que é fácil, normalmente é prejudicial e a gente se acostuma muito rápido. Deus havia orientado, vai se tornar uma lei mais para frente. Quando o povo vai entrar na terra prometida, Levítico vai deixar isso com determinação. Mas até então Deus tinha orientado eles a fazer isso, porque Deus sabia. Mas isso é uma bobagem. Mas olha como essa pequena bobagem, que talvez nem era condenado, foi influenciando a vida dele, foi influenciando a história dele. Depois que tudo aconteceu, depois que Tamar perdeu os 2 maridos, estava na dependência do 3º filho de Judá, e ela tinha sido abandonada por Judá, ela precisou bolar um plano. O que eu vou fazer para conquistar minha honra de novo, para garantir o meu futuro? Justiça precisa ser feita. Então ela bolou um plano. E o texto é interessante, porque o versículo vai dizer, no versículo 14, que então ela trocou de roupa, deixou de lado as suas roupas de viúva, cobriu o rosto com um véu e se disfarçou. Em seguida, foi e sentou-se na entrada da cidade de Naim, que fica perto da cidade de Tenate. Ela se vestiu assim, simplesmente tirando a sua roupa de viúva e colocando-se uma roupa de prostituta. Porque é o seguinte, que Judá está no meio dos cananeus. Numa época, quando eles estão tosqueando as ovelhas, nessa época de tosquear as ovelhas, também era uma época de festa religiosa. E essa festa religiosa acontecia no tempo pagão. E esse tempo pagão fornecia prostitutas cultuais. O culto lá, para a deusa pagã que eles ofereciam nessa época, era quase que uma orgia sexual. Todos os homens daquela região tinham na sua cultura do pecado ter relações com a prostituta. Tamar olha e fala assim: Judá já está influenciado por essa cultura de pecado. Para ele isso virou uma cultura tradicional. Então quando ele vê uma prostituta na entrada da cidade, ele pensa, todo mundo faz isso, faz parte da tradição,
faz parte da cultura, eu vou fazer também. Mal ele sabe, mal ele percebe que ele já está enraizado nessa cultura de pecado, e essa cultura de pecado para ele já faz parte da cultura dele, e aquilo para ele já se faz normal. Afinal de contas, todos os cananeus aqui têm relações com prostitutas, faz parte do culto. Eu estou aqui, eu estou na cultura cananeia, vou participar disso também. Faz parte agora da cultura dele. Ele mal percebe isso, como o pecado já está enraizado nele. Eu me lembro que quando eu era jovem, estava na igreja lá em Santa Bárbara do Oeste, nós estudávamos na mesma escola, e a turma que estudou a 4ª série, a 5ª série e a 6ª série era a mesma turma. 4ª, 5ª e 6ª série. Eu me lembro que na 5ª série, na escola dominical, eu ganhei uma medalha como revelação do melhor aluno da escola dominical. Acho que foi outra medalha que eu ganhei na vida. No esporte, não sou muito bom, então ganhei a medalha de melhor aluno da escola dominical. Na 5ª série. Na 6ª série, começou o ano, carnaval, acampamento do carnaval. Fui para o acampamento do carnaval com outras igrejas. E eu me lembro de ter visto o acampamento do carnaval acontecendo numa escola. E eu me lembro de ver no pátio da escola, lá do outro lado da escola, uma moça que estudava comigo, estudou comigo na 4ª, na 5ª e na 6ª série já tinha começado as aulas. Nós estudávamos juntos ainda. Eu olhei para lá e falei, gente, aquela moça, eu não vou falar o nome dela, né, mas aquela moça, olha só, ela está aqui, que bom, quem sabe ela não se converte, porque eu estudo com ela, né? Eu conheço ela, nossa, vou torcer para ela se converter nesse acampamento, quem sabe ela não vai para a igreja, que alegria. O problema é que quando eu conversei com ela e ela me viu também do outro lado da escola, ela falou assim, gente, olha o Rafael aqui, quem sabe ele não se converte, quem sabe ele não vai para a igreja, que alegria. Observa que no mesmo ano que eu ganhei a medalha de melhor aluno da escola dominical, eu também estudava numa escola onde eu participava de tudo. A cultura estava tão enraizada em mim, a cultura do pecado estava tão comum em mim, que eu vivia naquela escola, e a moça não fazia ideia que eu era membro de uma igreja, não fazia ideia que eu era frequentador da igreja, não fazia ideia que eu era aparentemente um domingo cristão, a ponto dela me ver e falar assim, a minha esperança é que o Rafael vá para a igreja. E eu já tinha ganhado a medalha como melhor aluno da escola dominical. Por quê? Afinal de contas, 5ª série, pequenas coisas que todo mundo fazia. Eu gostava muito de compartilhar as bênçãos dos outros na hora da prova. Compartilha comigo aí o que você para passar de ano. São pequenas coisas, todo mundo faz. E olha como isso vai moldando as nossas vidas. Judá já fazia aquilo que todo mundo fazia lá no grupo dos cananeus. O pecado já fazia parte da cultura dele, ele estava inserido nessa cultura de pecado. Tudo começou com uma bobageira, ir morar no meio do povo, que problema tem? Mas a cultura de pecado dominou ele, fazia parte agora da vida dele, a ponto de Tamar pensar assim, como que eu vou enganar ele? Sim. Vou oferecer para ele algo que todos os homens fazem, e ele vai fazer também, porque afinal de contas, todo mundo faz. Se todo mundo faz, vou fazer também. Mas olha só, você continua o texto, a frouxidão moral dele que chega. Porque o texto vai dizer então que Tamar ficou grávida. E chegou ao ouvido de Judá, Judá, sua nora ficou grávida. Olha interessante o texto quando vai dizer assim, passados uns 3 meses foram dizer a Judá, a sua nora agiu como uma prostituta e agora está grávida. Só interessante que o conceito da prostituição ali não significa necessariamente que eles sabiam que ela tinha se fantasiado de prostituta, disfarçado, mas só o fato dela estar grávida e ela não ser casada significa que ela agiu como uma prostituta, ela fez um sexo ilícito, por isso ela está grávida. Quando Judá ficou sabendo disso, traga essa mulher para fora a fim dela ser queimada. Ele está mandando queimar uma mulher porque essa mulher teve relações sexuais ilícitas, mas foi justamente isso que ele fez. Eu queria estar lá para ver a cara quando o povo puxar Tamar e falar assim, peraí, eu quero dizer quem eu tive essas relações. É o dono desse sinete, desse cordão e desse bastão. O sinete nada mais é do que aquele carimbo para selar cartas
tinha as iniciais do nome, a pessoa, cada um tinha o seu e era muito particular, você sabia que era isso. Ela, ó, é esse aqui o homem que eu tive relações, leve o meu sogro. Eu queria estar lá para ver a cara dele, assim, ó, ela mandou denunciar quem ela se prostituiu, está aqui. Ele pega aquilo e fala assim, ela tem mais razão do que eu. Ele está acusando ela, querendo condenar ela pelo mesmo pecado que ele cometeu. Ele tem, como o próprio Jesus disse, tem a capacidade de ver o cisco no olho do irmão, mas não tem a capacidade de ver a cora no seu próprio olho. A frouxidão moral dele, olha que ponto que atinge. E talvez a gente comece a ouvir essa história e fale assim, nossa, é uma vergonha o que Judá está fazendo, nossa, observando o erro do outro e não está prestando atenção no erro dele. Mas você teve um momento que todo mundo talvez faça isso. Infelizmente, rotineiramente, a gente, se não tomar cuidado, a gente tem uma prática extremamente maléfica, diabólica e pecaminosa, que é falar mal da vida dos outros. Quem aqui nunca fez isso, levanta a mão. E engraçado que normalmente quando a gente fala mal da vida dos outros, eu estou falando de um pecado que o outro cometeu, mas eu estou fazendo isso de forma pecaminosa. Abraão, você não sabe o que o diabo fez. Eu não estou falando que é para você orar. Daí a gente da igreja, né, compartilhando que é para você orar pela vida do diabo. É aquele meu marido da Elaine, que é corintiano, que está sentado na primeira cadeira, que é para todo mundo saber o que eu estou falando, né? É esse mesmo. Você não tem ideia, mas é só para você orar. A gente não percebe, a gente está fazendo a mesma coisa que Judá está fazendo, observando o pecado do outro, dando uma ênfase no pecado do outro, mas fazendo isso de forma pecaminosa. Por quê? O pecado estava tão inserido na vida dele, e já estava tão habitual na vida dele, que aquilo que ele fez era normal, mas aquilo que Tamar fez era pecaminoso. Tudo começou com uma bobageira. Tudo começou fazendo algo assim, simples. Gente, que problema tem morar naquele lugar? Na época não existia nenhuma lei contra isso, contra o povo de Deus. Era só uma recomendação de Deus. E quem é Deus para fazer essa recomendação para a gente? Ele sabe o que eu estou pensando. Ele não está vivendo aqui com a gente. Ele não sabia que Judá estava sofrendo, por que ele teve que se afastar dos seus irmãos. Não assim, gente, de verdade, era simples o que ele fez. Não foi um pecado tão grande assim, não. Mas basta uma ação permissiva do pecado em nossas vidas, para que ele vá adentrando, sendo natural e habitual a cada um de nós, para que ele vá deturpando o nosso modo de viver, deturpando o nosso modo de agir, a tal ponto de contar uma mentira. Que problema tem? Todo mundo mente. Sonegar imposto de renda, que problema tem? Todo mundo faz isso. Não tem porquê. Se todo mundo faz, virou natural, virou cultura. Agora no carnaval, gente, semana que vem é carnaval. São 4 dias para a gente cair a forra. Já virou uma cultura, está liberado. O governo distribui camisinha. Então aproveita, porque todo mundo faz. Tudo começou com uma simples atitude dele, para que aquilo fosse engolando a vida dele. Mas a gente vai ver que o pecado não atingiu só ele. Olha o que o texto vai dizer como isso agiu na vida dos filhos dele. Versículo 7. O Senhor Deus não gostava da vida perversa de Er, e levava, por isso o matou. O Senhor Deus não gostava da vida pesada dele. O versículo 10, o Senhor ficou desgostoso do que Onã estava fazendo e também o matou. O Senhor Deus não gostava do que Onã estava fazendo. Se a gente não tomar cuidado, na cultura por aí vai dizer, isso daí é maldição hereditária, porque o pai gerou maldição dos filhos. Mas tem uma revista, a revista Época, ela lançou uma reportagem em 2013. É extremamente interessante essa reportagem. Eu não gosto muito da reportagem, mas é interessante. A capa da revista diz o seguinte: pais gordos, filhos obesos,
netos acima do peso. Essa revista ela vai fazer a reportagem dela dizendo o seguinte, que filhos de pais gordos têm 80% de chance de serem obesos. Genético? Não. Exemplo de vida. Por que Yonan viveu de uma forma que desagradava o Senhor? Porque esse é o exemplo que eles aprenderam com o pai dele. Adianta dizer para o Pedro, Pedro, você vai para a escola, honra seu professor na escola, respeita seu professor na escola, e a hora que eu for buscar ele na escola, eu paro em fila dupla. Aí o pai pode fazer, não pode mais porque eu estou com pressa, filho, entra aí. Eu começo a ensinar para ele que quando ele está com pressa, ele pode infringir a lei se for necessário. Até essa semana eu vi no Facebook uma brincadeira dizendo assim, placas de trânsito para motoristas brasileiros. A placa de proibido estacionar, o que significa para o brasileiro? Estaciona e liga o pisca-alerta. A vaga reservada para o deficiente físico, o que significa para o brasileiro? Estacionamento rápido de 5 minutos. Proibido conversão à esquerda, para o brasileiro, atalho à esquerda, vive. Porque a gente acaba vivendo dessa forma. Porque Yonan e Er foram rejeitados pelo Senhor? Porque foi isso que eles aprenderam por pequenos gestos, pequenas atitudes, que começou com uma simples desobediência de um conselho divino para eles: não vá morar junto do povo cananeu. E ele fez isso. E a história, e aquele povo, e aquele costume foi moldando, e eles foram moldados pelo pecado. A nossa obrigação é vigiarmos. Vigiarmos, porque senão daqui a pouquinho a gente vai estar pensando assim: o que tem colar na prova? Afinal de contas, prejudica alguém? O que tem contar uma mentira? O que tem sonegar R$100 do imposto de renda? Eu não estou roubando ninguém. É tranquilo. Se for por analogia, é extremamente interessante. Um político que tem acesso a 100 milhões na sua mão e rouba 10 milhões, ele roubou 10%. Se eu entro na fila do supermercado, caixa rápido, 10 itens, entro com 11, por causa de 10%. Então, mas não prejudiquei ninguém. Mas foi assim que a história de Judá foi sendo destruída. A influência dos seus filhos foram sendo destruídas. Se você termina de ler o último versículo do capítulo, vai dizer que o filho de Tamar chama Zera. Quando a gente estudou semana passada Josué capítulo 7, o pecado de Acã, Acã era tataraneto de Zera. Por quê? O pai vai ensinando para o filho, que vai ensinando para outro, que vai ensinando para outro, onde tudo começou com uma pequena desobediência, onde não se tinha problema nenhum, mas aquela pequena desobediência foi o início de uma vida sendo moldada pela cultura do pecado. Como que a gente foge disso? Novo Testamento, Evangelho de João, vai contar a história de João Batista pregando sobre Jesus e dizendo: olha, eu sou um homem que batiza com água, mas já vem ele que vai batizar com fogo, do qual eu não sou digno de amarrar as sandálias dos seus pés. Enquanto João pregava isso, ele vê Jesus e ele faz uma exclamação maravilhosa: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só tem um caminho para que possamos verdadeiramente fugir dessa influência do pecado, fugir dessa vida de cultura de pecado, onde nós somos moldados pelo pecado, é cada vez mais nos aproximarmos de Deus. Judá estava moldado pela cultura do pecado, pela cultura de todo mundo faz isso. O caminho para sairmos dessa cultura é nos alimentarmos, buscarmos e nos aprofundarmos cada vez mais na cultura da vontade e da palavra do Senhor. Não existe outro caminho a não ser estarmos arraigados na palavra do Senhor. João, quando vê Jesus, fala assim: ó, ele é o caminho, é ele que tira o pecado do mundo. Como que a gente vai lutar contra o pecado? Como que a gente vai lutar contra essa cultura de pecado? Não estou falando mal da cultura, estou falando da cultura de pecado que nos molda. É cada vez mais nos aproximarmos do Senhor,
cada vez mais fazemos dele a nossa vontade, cada vez mais fazemos da sua palavra o norte para cada dia das nossas vidas. Nós temos que vigiar, para que pequenas bobagens não sejam a porta de entrada para uma cultura de pecado que molde as nossas vidas. E a melhor forma de vigiarmos isso é cada vez mais nos aproximarmos de Deus, da sua vontade e do governo dele para cada um de nós. Eu quero convidar você a fechar seus olhos. Quero convidar você a baixar a cabeça. Quero convidar você a ter um momento